A gente está quase terminando esse volume 2, né, do livro 2 do EAD, que é Ensinos e Parábolas de Jesus. Hoje a gente está entrando no módulo 6, que é Aprendendo com Fatos Extraordinários. E a gente vai estudar hoje esse texto evangélico, A Pesca Maravilhosa. Então, vamos aprender a pescar, né? E aí o objetivo, como sempre, é explicar o significado do texto, né, evangélico, à luz do conhecimento espírita. Vamos lá para o enunciado evangélico, que narra... Isso aqui aconteceu logo depois da morte de João Batista, quando Jesus ele começa praticamente a sua trajetória, né? E começa a se aproximar dos apóstolos, né? A gente estudou aí umas 2, 3 semanas atrás a escolha de Pedro, de Tiago, de João, os filhos de Zebedeu, né? João e Tiago, Pedro e André, os irmãos, né? Então, a gente viu um pouco essa passagem aqui, que é um pouco depois daquele momento, né? Então, essa narrativa evangélica diz o seguinte: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas lançarei as redes? Por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Então, esse é a passagem do Evangelho, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 3 a 9, né? Então, esse é o contexto desta passagem do Evangelho, né? Aquele momento em que Jesus começava a selecionar os seus apóstolos e que os apóstolos ainda eram meio assim, reticentes, né? Quem é esse homem? Será mesmo o Messias? Não é? O que é que ele pode fazer? O que é que ele pode nos trazer para nos libertar? Então, foi natural que Jesus começasse a fazer determinadas coisas, primeiro para cumprir as Escrituras, porque antes, os profetas que vieram antes dele já haviam anunciado determinadas coisas. E como ele era um conhecedor profundo das Escrituras, ele veio fazer cumprir essas Escrituras, para dar testemunho da verdade, né? E também para que as pessoas acreditassem no seu poder, na sua força, na sua capacidade superior, né? Porque simplesmente ele falar, as pessoas que precisavam, o velho apóstolo Tomé, ver para crer, né? Pegar, sentir, para poder acreditar, não só pela palavra, mas pelos atos, né? Então a gente vai estudar um pouquinho aqui essa interpretação do texto evangélico, quando ele diz que ele entra no barco, no primeiro momento aqui, né, que a gente grifou aqui. Primeiro ele afasta-se um pouco da terra, ou seja, ele tenta sair um pouquinho do momento da terra, da poluição, do psiquismo. Ele entra no barco e afasta-se um pouco da terra. Entra e ele dá essa ordem a Pedro, né, a Simão Pedro, né, faze ao mar alto. Ou seja, vai-te embora lá, vai para dentro, vai para o mar de dentro, como se chama os pescadores, né? Tem o mar de dentro e o mar de fora, né? Como quem conhece a terminologia da pesca, mar adentro, mar de dentro e mar de fora. O mar de dentro é o mar mais próximo da costa, né? Então, o mar de fora é o mar alto. Então, fase, né? Mar alto, né? Vai lá para dentro para você lançar as vossas redes para pescar, né? O primeiro conselho de Jesus. E Pedro, reticente, como ele era, duvidoso, né? Aí ele fala, mas rapaz, eu passei a noite pescando, joguei rede em todo canto, trabalhei a madrugada inteira e não peguei nada, estou aqui zerado. Mas você está mandando,
Então, dá o testemunho de humildade, de subserviência à autoridade do mestre, e diz, não, você está mandando, eu vou lançar a rede. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente vê isso. E como ele viu que Jesus manda lançar as redes aqui, lança as redes aqui. Aí ele lança e pega uma quantidade de peixes enorme, né? Então silenciam. E na hora que ele consegue isso, ele prostra-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ou seja, não gaste seu tempo comigo, não, porque eu sei que o Senhor é de outra dimensão, né? Mas, com humildade, ele se ajoelha ao pé de Jesus e reconhece essa autoridade do Cristo, né? Hein? Nessa hora eles começam, Jesus começa a dar sinais, começa a dar os sinais de que tratava-se de uma personalidade diferente, né? Porque na verdade, Gabi, o Cristo ele dá vários sinais. A gente vai interpretando aos poucos, né? Ele começa pela manjedoura, porque ele escolheu a manjedoura para nascer. Tem gente que discute se vieram os reis magos ou não vieram, né? Mas narram as escrituras que vieram reis do Oriente, de cidades e estados diferentes, né? Então vem Baltazar, Gaspar e Melchior trazer ouro, incenso e mirra, né? Que é a passagem dos reis magos, né? Veio presentear seguindo a estrela guia, né? Seguindo a estrela guia é um sinal mediúnico, né? De uma estrela que vai guiando aonde nasceria, né? E nas escrituras está dito, né? Em tu, Belém Efrata, as menores entre as maiores, nascerá o Messias. Então tem uma escritura, se eu não me engano, é de Elias, alguma coisa desse tipo. Vários sinais que o próprio Herodes começa a ficar desconfiado dessa história, né? Porque quando Jesus nasce, ele diz, rapaz, que história é essa? Não. Aí quem entende das escrituras só tem uma profecia que dizia que de Belém vai nascer. Então, Jesus vem dar testemunho a tudo isso, né? Escolhe Maria, nasce numa manjedoura, os reis magos vêm, dão testemunho. Quando Jesus está na manjedoura com Maria e com José, vêm os pastores dos campos, que chegam lá para narrar, para dizer, ó, o sinal dos céus se clareou, a gente viu uns estrondos, uns trovões, e a gente ouviu dizer, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, né? Então, a gente vê o enunciado evangélico, ou seja, são vários sinais que a gente vai recebendo, mas nada tão afirmativo, nada tão afirmativo quanto as passagens milagrosas, digamos assim, que ele começa a dar testemunho. Sim, sim. Jesus começou quando nasceu, né? Com 0 anos ele já estava. Mas, na verdade, a história não é muito rica em detalhes. A gente vê a história do Evangelho citando o nascimento de Jesus, né? Cita o nascimento de Jesus, que houve essas passagens da manjedoura, de que Herodes mandou matar todas as crianças, os primogênitos da família, e de que José viu em sonho o anjo Gabriel, que disse, vá-se embora para o Egito, quando a coisa se acalmar, você volte. Então, existem algumas passagens do Evangelho que narram um período de sua história. Depois a gente só vê falar de Jesus com 10 anos, no feriado da Páscoa, quando eles vão para o templo, porque normalmente Jerusalém era a cidade que tinha um templo de Salomão, que era um templo consagrado ao judaísmo, digamos assim. Então, na festa da Páscoa judaica, reunia-se uma multidão de peregrinos. Então, iam peregrinos de todas as regiões. Então, não eram só os habitantes de Jerusalém, era de toda a região. Então, naquela época do feriado da Páscoa, era uma semana de festa, era um período. Aí é um outro momento da passagem que a gente vai ver Jesus discutindo, com 10 anos de idade, discutindo no templo com os doutores da lei. Né? Então, é a passagem de que João, que era o primo de Jesus, né, precursor, vai com José, com Maria, com Zacarias e Isabel, que eram os pais de João, e vão andando, e Jesus ficou. Aí foram procurar Jesus, é o que contam, né? Foram procurar Jesus, Jesus estava no templo, discutindo com os doutores da lei. Então, quem eram os doutores da lei? Eram aqueles anciões,
mais velhos que tinham, digamos assim, a autoridade do conhecimento do Evangelho, do Primeiro Testamento, né? Das leis de Moisés. Né? Então, esses anciões é que podiam falar em nome da interpretação do Evangelho. Então, eles sentavam no templo, as pessoas ficavam o doutor da lei. Então, Jesus não era um doutor da lei, era uma criança de 10 anos de idade. Né? E viram que ele estava nessa discussão, e aí a mãe repreende Jesus e diz: por que você saiu de mim? Ela fez: por que se preocupa, minha mãe? Você não sabe que eu vim para cuidar das coisas de meu pai? Né? Então, ou seja, Jesus dá os sinais, o que narram os evangelhos. Né? Também tem a outra passagem de que quando Jesus vai ser circuncidado no templo de Jerusalém, acho que é Simeão, era um doutor da lei também do templo que estava esperando que quando Jesus chega lá, ele vai lá e pega Jesus nos braços, aí, graças a Deus, agora eu já posso morrer, porque tem na minha mão. Né? Era outra passagem dos Velhos Testamentos, dos profetas. Né? Então ele chega e disse: agora eu já posso morrer, porque já tem em minhas mãos o Salvador, o Messias. Então é um outro sinal de que acontece nesse breve período registrado da história de Jesus. Claro, claro. Veja, pelo que eu entendo da doutrina espírita, eu acho que nada é uma coisa aleatória, nada é acaso, digamos assim. Então, espíritos como os apóstolos, espíritos como José, espíritos como Maria, esses, como João Batista, esses espíritos já estavam preparados, porque ninguém escolhe aleatoriamente a serva do Senhor. Né? Então, vai ser tu, não. Veja, o detalhe da encarnação de Jesus, eu não sei o que foi, o que deixa de ser, porque Jesus vem de uma paragem espiritual muito elevada, digamos assim, né? Jesus tem uma psicosfera fluídica muito sutil. Jesus é um espírito puro. Mas é natural, né? Mas o espírito está preparado, digamos assim. No íntimo, o espírito está preparado, né? Então, a própria Santa Ana, né? Ana, a mãe de Maria, também estava preparada para essa missão da filha, quando ela esposa José, então que era bem mais velho do que ela. Então, tem toda uma. Eu acho que há um planejamento maior em tudo isso, né? Então, por quê? Um dia, talvez, Gabi, a gente vai entender a dimensão fluídica do evento, digamos assim. Porque se a gente estuda que o espírito evolui até a condição de tornar-se espírito puro, e que nessa escalada evolutiva ele abandona o materialismo do seu perispírito, o que nos leva a entender é que o perispírito de Jesus quase se confunde com a dimensão fluídica do seu espírito. Porque Jesus é um espírito puro. E se ele vem se revestir da matéria, ele precisa passar por um processo. Aí daí a discussão, o corpo de Jesus era fluídico, era um corpo material, começa essas discussões que eu acho que... Hã? Não, Chico não. Chico está encarnou na Terra, não sei se é um espírito mais evoluído que a gente, por certo. Mas espírito puro, eu acho que tem caminho pela frente ainda, entendeu? Agora, eu não sei aferir e verificar o grau de pureza, hein? Não sei. Eu sei que é um espírito melhor que a gente, muito, né? Mas, então, é, é. Então, na verdade, é o seguinte: Jesus é a natureza fluídica do corpo perispiritual de Jesus. Eu não tenho a menor noção do esforço que o espírito dessa natureza precisa fazer para reencarnar na psicosfera da Terra. Né? Porque ele reencarna na psicosfera da Terra. Então, qual é o esforço que um espírito dessa natureza tem que fazer a ponto da concepção de Jesus não ser pelo processo natural? Maria não foi fecundada por José. Foi uma fecundação in vitro, digamos assim. Talvez a gente vá descobrir amanhã que era para não influenciar
no magnetismo da formação de um corpo fluídico, sutil, que iria se formar, não sei. O que eu estou dando aqui é apenas uma reflexão das leis naturais. Então, em que as leis naturais podem ser intercedidas para que as coisas aconteçam? Né? Eu só sei que foi assim. Né? A gente não, é a história de Chicó, que na doutrina espírita é cheio de só sei que foi assim. Né? Então, Jesus nasceu e deu todos esses sinais. Então, quando ele sai do templo, aí a narrativa da evangélica diz: e Jesus cresceu em espírito e verdade. Então, para aí, dá uma interseção na narrativa da história de Jesus. Aí Jesus só vai aparecer na narrativa do evangelho já com 30 anos. Então, dos 10 aos 30, há um vácuo. O que Jesus fez, né? Aí começa a dizer, Jesus foi essênio, foi para os essênios, foi seguir a seita dos essênios, Jesus foi não sei o quê, Jesus trabalhou na carpintaria do pai, porque a história não registra esse período de 20 anos, que Jesus só aparece com 30 anos, que é quando começa o caminho dele do evangelho. Chegou a hora. Aí ele vai, João Batista vai na frente, por isso que João Batista é o precursor. João Batista começa o messianato, digamos assim, a anunciar a vinda do Messias, e aí Jesus vai e é batizado por João Batista, e João Batista reconhece nele a figura do Messias, e ele vai, passa os 40 dias dele no deserto, as tentações, aquela coisa toda, e começa, aí quando ele volta, ele começa a regimentar os apóstolos, escolhe os apóstolos e começa a pregar, a semear o evangelho, e todas essas passagens que a gente vê foi nesse período dos 30 aos 33 anos. Ele andando a pé em todas aquelas regiões, fazendo milagres, digamos assim, e respondendo a João Batista, quando João Batista preso, prestes a ser condenado à morte, decepado a cabeça, né? Ele manda perguntar pelos seus discípulos se Jesus era o Messias. E aí aquela resposta célebre de Jesus, né? Diz a João Batista que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos estão curados e que a palavra de Deus é ensinada aos pobres. Ou seja, o messianato de Jesus está em curso. Ou seja, João, pode ir tranquilo, a sua missão foi feita e eu estou cuidando da minha. Então, Jesus vem anunciar tudo isso, dá testemunho da história do Evangelho e cumpre a sua tarefa. Então, essa é a passagem do Cristo pela Terra. E alguns dizem que a história de Jesus não está muito bem registrada, mas está, porque naquela época a gente conseguiu trazer uma informação de uma personalidade até os dias de hoje, tão registrada como foi a história mais contada no mundo. É a história de Jesus. Ninguém conhece tão bem a história de um homem como se conhece a história do Cristo, a ponto dele dividir a história em antes e depois dele. Né? Então, ele veio realmente cumprir a sua tarefa. Né? Então, essa passagem da pesca maravilhosa, ele cita aqui Caibá Chutel, nesse livro Espírito do Cristianismo, o seguinte: o povo cercava Jesus, atraído pelo magnetismo do seu verbo e cativado pelas amorosas vibrações da sua personalidade iluminada. Isso é uma coisa fantástica, porque a gente vê, por exemplo, uma pessoa quando fala magnetizada pelo amor, parece que a gente fica como insetos quando a luz se acende. Né? Quando tem uma luz acesa, os insetos ficam atraídos. Né? Formiga de chuva, né? Aqueles insetos que ficam, quando numa noite de chuva que eles estão voando, você tem uma luz acesa, eles ficam todos atraídos pelo magnetismo da luz. E Jesus, como ele exalava amor, exalava esse magnetismo superior, quando ele falava, aquilo ali silenciava, né? Então é aquela vibração superior. Então muitas vezes você não está nem compreendendo o que a pessoa está dizendo, mas o magnetismo da sua fala é tamanho que ele silencia, que ele cala os pensamentos, que ele sossega o coração. Então, às vezes, quando a gente vê uma palestra, um padre, um pastor, um espírita, sei lá quem, fazendo uma palavra, trazendo uma palavra inspirada, trazendo uma palestra inspirada, você cala, você fica ali,
puxa, parece que você combina uma vibração do ambiente com a vibração do que está se dizendo, e mesmo que você não esteja entendendo o que está sendo dito, você entra na vibração, porque você vai na luz. Então, Jesus era as pessoas eram atraídas por Jesus por esse magnetismo. Né? Você imagine você se encontrar diante de Jesus. É um espírito dessa magnitude. Né? Um espírito dessa magnitude. Então, lá no livro Há 2000 anos, tem uma passagem que Públio Lentulus, o senador Públio Lentulus, que foi uma das encarnações de Emmanuel, cita o encontro dele com Jesus. Ele fala num minuto maravilhoso. Né? Ele diz que foi tamanho esse magnetismo que ele quedou, caiu de joelho diante de Jesus. Né? Então, o senador romano, orgulhoso, cheio de poder, de glória, de pompa, diante daquele nazareno, homem humilde, descalço, de túnica simples, um cordão amarrado na cintura. Quando ele encontra Jesus, Jesus olha para ele, puf, e o camarada cai, arreia. É o magnetismo. Né? Ele já arrependido daquela história toda de ter perdido Lívia, a esposa, e a história do livro é 2000 anos. Né? Então, esse magnetismo é que encanta, que até hoje ele soa, ele vibra na humanidade, porque todas as vezes que uma ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, eu aí estarei. É o que Jesus disse. Então, a gente está aqui falando de Jesus, o magnetismo de Jesus está presente. Porque a gente eleva o pensamento para tentar se encontrar as faixas vibratórias onde se acessa esse amor do Cristo. Então, todas as vezes que a gente ora, todas as vezes que a gente reflete, todas as vezes que a gente traz de volta este momento, a gente se eleva. A gente sai da planície e vai para os montes. Né? A gente sai da terra firme e vai para os altiplanos superiores da luz. Né? Então, é por isso que esse magnetismo atrai e permanece no orbe terrestre, graças a Deus. Essa é a herança que a gente tem, não é? Então, a pesca maravilhosa nada tem de surpreendente nem de miraculoso, desde que se conheça o poder de dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possui em grau elevado e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos de sua vida. Há 2000 anos atrás não era normal. Era uma coisa miraculosa. Hoje, à luz da doutrina espírita, a gente já começa a compreender que Jesus não era um espírito normal. Jesus era um espírito evoluído. Quando o Caio Bachutel fala aqui da dupla vista, é um tipo de mediunidade onde o corpo que enxerga, os olhos enxergam, ele tem uma faculdade mediúnica que o espírito, o perispírito, está permanentemente desdobrado. Então, a mediunidade da dupla vista é essa. O corpo está aqui enxergando com o corpo, mas o espírito está por ali enxergando outras coisas. Né? Então, por exemplo, às vezes um médium, numa reunião mediúnica, diz: eu estou vendo aqui a casa de fulano de tal, eu estou entrando, tem uma senhora deitada na cama, tem não sei quem rezando. O médium, às vezes, acontece isso. Às vezes, numa reunião mediúnica, a gente diz: eu estou aqui, mas me levaram para tal lugar, não sei o quê. Isso é dupla vista. Você está presente fisicamente no lugar, mas seu perispírito foi visitar outro canto. E seu perispírito visitando outro canto está vendo outras coisas. E traz a informação para ver. Então, ele viu e atraiu pelo magnetismo dele. Né? O magnetismo, eu vi até um dia desse um vídeo de uma senhora na Índia que sentou dentro de um rio e ela ficou sentando em meditação. E fazia horas que ela estava sentada em meditação. E aí é engraçado que um cardume de peixe começa a rodear a mulher e fica rodando em volta dela. Então, isso é o magnetismo da prece. A pessoa está sentada no rio e em torno dela os peixes ficam rodando. Muitos peixes, um cardume de peixe fica rodando. E era natural, por exemplo, João Evangelista, quando foi preso na ilha de Patmos, na Grécia, no final da sua vida, ele conversava com os animais. Então, era normal, e narram as escrituras, que o livro Miramês, que é São Francisco, né, que a primeira parte ele fala sobre João Evangelista, ele diz que às vezes ele subia no monte e começava a conversar diante do mar e conversava com os peixes, e de repente os guardas viam os cardumes de peixe como se tivesse parado assistindo
e ouvindo João falar. É um magnetismo. Né? O magnetismo atrai a luz, atrai os animais e todas essas coisas. Então, Jesus, vira mesa, é o livro São Francisco. É um livro São Francisco. É o livro da história de São Francisco. E a primeira parte do livro São Francisco é João Evangelista, ele falando de que João é o espírito reencarnado de São Francisco, né? João Evangelista. É. São Francisco, Francisco Bernardoni é João Evangelista. Né? Então ele. Hein? Sim. Sai daí. Da cobra. A cobra no meio do caminho, o Chico diz, por favor, saia da estrada que eu preciso passar. E ela sai. É a história de Chico, você passando por uma casa de noite, um cachorro pular o muro e o cachorro avançar para Chico. E Chico dizer, meu irmão, não avance em mim, me siga, que quando eu chegar em casa eu vou lhe dar a carne que eu tiver na geladeira. Aí no outro dia o filho de Chico acorda, procura a carne para fazer o almoço. Papai, cadê a carne que estava aqui? Não, eu dei para o cachorro. Disse, pai, como é que foi isso? Eu falei, não, eu ia passando de noite, o cachorro me seguiu, eu disse que dava a carne a ele. Disse, mas papai, por que você não deu só um bife? Deu tudo. Disse, não, porque eu disse a ele que eu ia dar toda a carne que eu tivesse na geladeira. Então, eu não ia mentir para o cachorro. Então, é por aí, né? Então, esse magnetismo faz parte dessa história desses seres diferentes, digamos assim, né? Então, hoje, a gente entende os milagres do Cristo à luz do seu poder magnético, do seu poder fluídico, de todo o seu amor que ele estava revestido. Né? Pedro revelou-se descrente no primeiro momento, quanto à possibilidade de encontrar peixes, uma vez que ele e seus companheiros passaram a noite trabalhando e nada obtiveram. Então, Pedro, fosse um homem normal, fazia, se eu chegasse, rapaz, vamos botar o barco de novo no mar, que a gente vai pescar. O cara vai ficar conversando, rapaz, eu já passei a noite toda pescando e não vou nada, eu vou dormir. Deixa de conversar besteira. Mas ele, no primeiro momento, revelou-se descrente. Em razão da confiança depositada no mestre, atende-lhe a orientação e lança as redes no local indicado obtendo surpreendente êxito. Ou seja, ele confiava em Jesus. Tá bom, você está dizendo, eu vou. Né? Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Então, a gente vê sempre nas passagens evangélicas os exemplos de barco, pesca, né, rede. A gente sempre vê esses exemplos porque era uma terra de pescadores. Então, Jesus usava sempre essa figuração de exemplificar o barco, o pescador de homens, vai ser um pescador de almas, né, lançar a rede. Então, figuradamente, o espírito humano é esse pescador. A gente está sempre lançando as nossas redes pelos nossos interesses, buscando os valores evolutivos, e a nossa posição é o barco, que vai caminhando sobre as águas, evoluindo numa alto, numa baixo, em todas as circunstâncias. Né? É o sentido figurado dessa jornada evolutiva do espírito. Né? E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. A interpretação disso é que se Pedro não tivesse atendido à orientação do mestre, possivelmente não teria acontecido a pesca, que passou à posteridade como maravilhosa. Ou seja, se ele tivesse desprezado aquele recado, a gente não estava nem falando sobre isso. Porque teria sido um passado em branco, digamos assim, né? Da mesma forma, sabendo aproveitar as oportunidades que nos são cotidianamente oferecidas pelo alto, evitamos o curso de acontecimentos nefastos que poderiam nos assaltar a existência. Ou seja, se a gente começar a prestar atenção aos conselhos que o alto nos revela todos os dias, muita coisa na nossa vida pode mudar. Porque o amor dá sempre. O amor está sempre presente nas nossas vidas. Né? São os conselhos. É aquela voz da nossa consciência que diz, olha, não é por aí não, faça isso não, evite tal coisa. Né? Então, a gente tem que estar aproveitando as oportunidades que são cotidianamente oferecidas pelo alto. Pedro, reconhecido pelas bênçãos recebidas, prostra-se aos pés de Jesus, humilde, reconhecendo-se como criatura pecadora.
após a constatação de que houve a pesca, Pedro reconhece, né? Alguma outra pessoa que tivesse outro temperamento poderia estar dizendo, foi sorte. Isso aí não, isso foi por acaso, isso não aconteceu, não. Né? O cara podia dizer, nada, isso foi não. Foi acaso que aconteceu, né? São facetas da personalidade do apóstolo que se revelam naturalmente, a gratidão e a humildade. Não foi por acaso que ele se transformou na pedra angular da doutrina cristã. A personalidade de Pedro, Simão Pedro. É importante desenvolvermos a capacidade de discernimento, tal como aconteceu ao apóstolo Pedro, não nos deixando sucumbir pelos insucessos que ocorrem em nossa existência. Importante a gente estar sabendo o que é que vem do alto e o que é que não vem. A gente está sempre preparado para essa assistência que vem o tempo todo do alto, não é? E muitas vezes a gente não se colocar como sendo o portador da boa nova, porque muitas vezes a gente é uma pessoa, num determinado momento da nossa vida, inspirada, diz uma coisa positiva, pensa numa coisa positiva, e muitas vezes a gente acha que essa luz está em nós. Pode estar em nós, mas essa luz é alimentada por outras luzes, né? Nós somos solidários na propagação da luz. Não há luz que chegue em mim se eu não tiver luz, mas também não é minha luz apenas solitária, ela é somada por outras que se somem. Isso é tão bonito que até os sóis são solidários. Nas leis da natureza, um sol bebe de outro sol. Então, por exemplo, se o nosso Sol do nosso sistema solar alimenta os planetas com a sua luz, com a sua fonte inesgotável de energia, ele também bebe de outros sóis. Vê que coisa linda, figurada do ponto de vista das leis naturais. Hein? Essa harmonia, Amaro. Então você veja, o nosso Sol é fonte de luz, de energia, de amor, de vitalidade do nosso sistema. Mas o nosso Sol se alimenta de outro Sol. O nosso Sol se alimenta de outro Sol. Que Sol a gente se alimenta? Do Sol de Alcione, que é o centro de nossa constelação. Então, existe um Sol que alimenta o nosso Sol, que é o Sol de Alcione. O Sol de Alcione se alimenta de outro Sol, que eu não sei que outro Sol ele se alimenta, que se alimenta de outro Sol, que se alimenta de outro Sol, e que no final da cadeia, quem alimenta tudo? Deus. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, um dia a gente vai entender essa magnitude, essa dimensão, né? São todos os espíritos que seguem a vontade de Deus, né? Então, ele apenas não é um só. Agora, ele é uma família que fala em nome de Deus, digamos assim, né? É. Claro, é a corrente. Você pode ser o sol da sua casa, num determinado momento, porque você alimenta essas estrelas cadentes que estão ao seu redor. Sua mãe é o sol da sua família, seu pai é o sol da sua família. São elos de ligação. Em todo canto existe o sol, e você precisa se alimentar de outro sol. E tudo é solidário, e tudo é uma grande rede, digamos assim, né? A gente precisa dessa força, então a gente precisa compreender isso. Então, Jesus, enquanto representante de Deus na Terra, Jesus faz isso. Mas na família de Jesus, ele tem as escalas, os querubins, os serafins, os anjos, que estão mais próximos de Jesus. Aí, claro, aí o Espírito vai recebendo e vai... Então, por exemplo, se chega um Espírito, como tem lá aquela mensagem, o Cristo Consolador, o advento no Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do advento do Espírito de verdade. Aquela mensagem que a gente tem lido ultimamente, venham como outrora aos transviados filhos de Israel, revelar-vos a verdade, dissipar as trevas, que revela o amai-vos e instruí-vos. E que Kardec, no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, nas comunicações, que ele fala das comunicações, ele diz que esta mensagem foi feita por um dos mais nobres médiuns da sociedade parisiense e foi assinada por Jesus de Nazaré. Só que
o respeito que ele tem ao nome desta entidade não permitiu que ele colocasse o nome Jesus de Nazaré. Mas fica ao nosso critério interpretar o que ele diz, se poderia ter vindo de Jesus ou não. E fica a nosso critério. Mas ele preferiu botar o Espírito de verdade. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem está assinada o Espírito de verdade. Né? Mas ele faz a observação que no livro dos médiuns, quem assina é Jesus de Nazaré. Mas ele, o respeito e o cuidado, disse, não, eu não vou, porque daqui a pouco vão dizer que Jesus está mandando mensagem, e aí ele prefere preservar, mas registrou. Né? Agora, isso não quer dizer que tenha sido Jesus, o Espírito crístico, que veio à reunião mediúnica. Pode ter sido um desses prepostos que fala em nome de Jesus e que diria o que Jesus falava. Então, por isso é natural a gente ver, por exemplo, um espírito como Bezerra de Menezes, no dia do seu aniversário, 29 de agosto, várias casas espíritas estão recebendo mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Tudo bem que pode ser que ele esteja num determinado ponto mais alto, irradiando, mas também pode ser vários prepostos da falange que o auxilia e o ajuda e que estão falando em nome dele. Né? Então, a gente vai entender tudo isso. Mas, claro, na Terra ele é o procurador. Na Terra ele é o procurador de Deus, digamos assim. Por quê? Isso. E lá na Gênese planetária, no livro A Caminho da Luz, primeiro capítulo, Emmanuel diz que narram as tradições que, na direção de todos os fenômenos que regem o nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor. Existe uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros. Jesus é o governador do planeta Terra. E a gente vê no livro, na questão 188, uma nota de Allan Kardec, que esses espíritos se reúnem aonde? No Sol. É a sala de reunião. É de lá que eles emanam as suas ordens, pelos fluidos da natureza. Então, tudo é natureza. Então, Jesus, num barco, orientar, magnetizar, dizer, atrair peixes e depois enxergar com a sua vista, dizer, lança aqui, é a capacidade fluídica, mediúnica da dimensão desse espírito. Mas para os homens que ainda não enxergavam, é milagre. Então, o que Jesus fez foi mostrar as leis naturais na sua magnitude, leis comandadas e guiadas por ele há 4,6 bilhões de anos. Né? Então, essa mensagem, para terminar junto com outra, alma e coração, acima de nós, está lá nesse livro, Alma e Coração, o nome da mensagem é Acima de Nós, a mensagem 20, de Emmanuel. Né? Por quê? Porque o que é que está por trás de tudo isso, gente? O que está por trás de tudo isso é o seguinte, os apóstolos estavam tristes, desesperançosos, acabrunhados, porque são pescadores e precisavam pescar para sobreviver, para ganhar o pão, para lutar na sua vida. Jesus chega e diz, olha, vocês não estão desamparados, eu vou com vocês. Então, é a presença do amor acima de nós, é o sol que brilha acima de nós. Então, Emmanuel vem e nos diz, quantas vezes procuramos a paz experimentando a tortura do sedento que anseia pela glória. Em momentos assim, o passo mais expressivo será sempre a nossa incondicional rendição a Deus, cuja sabedoria nos guiará no rumo da tranquilidade operosa e tonificante. Imperioso pensar nisso, porque frequentemente surgem no cotidiano crises inesperadas, que nos envolvem na vida mental, a feição de problemas classificados por insolúveis no quadro das providências divinas. Quantos de nós não estamos em casa quietos, de repente surge um problema que a gente sai, puxa vida, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Quantos de nós não somos açoitados, digamos assim, surpreendidos por situações dessa natureza? Né? Todos nós, os espíritos em evolução do planeta, somos ainda humanos. E nessa condição, nem sempre conseguimos em nós mesmos a energia suficiente para a superação de nossas deficiências. A gente acabou de discutir isso. Nem sempre a gente tem a luz própria capaz de suprir as nossas deficiências, né? E de enxergar mais adiante.
Nenhum de nós está órfão de amparo e socorro. Nenhum de nós está órfão de amparo e socorro. Luz e bênção, porque ainda mesmo fracassem todas as nossas forças na direção do bem para o desempenho de nossas obrigações, muito acima de nós e muito acima de nossos recursos ilimitados e frágeis, temos Deus. A gente acabou de estudar, não é? A gente acabou de estudar isso. Acima de tudo isso, há Deus que esparge a sua luz, alimenta sóis, alimenta constelações, alimenta humanidade e chega a cada um de nós, no quinhão que nos compete, nesse latifúndio, digamos assim, né? Então, muitas vezes o problema parece nos sufocar, nos esmagar, mas acima de nós existe Deus, né? E essa outra página, que eu gosto muito dessa página, toda vez que eu leio eu fico assustado, mas é Maalto, porque é uma página de Pão Nosso, capítulo 21, e fala do evangelho de hoje que a gente acabou de ler, de Lucas, capítulo 5, versículo 4, quando ele diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí vem Emmanuel interpretar esse versículo para nós, né? E dar de mão beijada, né? Esse versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Pedro estava amargurado porque não tinha pescado. Jesus diz: vai no mar alto e lança a tua rede. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que te chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinhos, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos, na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provar tuas conquistas em supremas lições. É uma página pesada, né? Dura, mas esperançosa, né? Que ele contextualiza e diz: onde tu está? Muitas vezes tu te sentes sozinho, acabrunhado, sem parentes, deslocado, solitário. Ninguém entende o que você faz, o que você pensa. Ninguém entende o que você está pensando, ninguém entende o que tu segues. Lembra a passagem do apóstolo Bartolomeu, que era conhecido como o apóstolo triste, que uma vez Jesus chega para ele e fala: Bartolomeu, por que tu estás triste? Ele fez: não, Jesus, é porque o povo não me compreende, a minha família não me aceita, meus irmãos não compreendem porque eu abandonei os negócios, deixei as coisas para te seguir. Aí Jesus sorriu e disse: ô Bartolomeu, quem é que me conhece? Aí ele disse: eu. Ele fez: então, muitas vezes as pessoas não conhecem o porquê das coisas da nossa vida, mas quem é que começa a compreender o Cristo, né? Então, esses desafios, a gente pode imaginar que hoje os cristãos, os espíritas, estão numa alta, porque é tempo de quê? Como é que ele diz aqui? A fim de provar as tuas conquistas em supremas lições. Então, estamos hoje numa alta da existência humana.
a fim de provar as nossas conquistas. Somos desafiados cotidianamente, somos questionados cotidianamente. Mas a gente precisa dizer para que veio. O que é que a gente fez com a bagagem que a gente tem acumulado ao longo de tanto tempo? Não é? Então é tempo da gente entender que está numa alta. E numa alta, altas ondas, altos desafios, altas dificuldades. Mas não estamos sós, né? Porque sempre estamos assistidos, amparados, guiados por uma luz muito maior do que a nossa, né? Então, é isso, meus irmãos. Aí está a reflexão da manhã de hoje, da pesca maravilhosa, não é? O que foi que houve aqui? E por que foi que botaram isso aqui agora? Aqui, ó? Será que... sei não. Ficou o Peixotinho aqui, é bem-vindo.